Nós levaremos você além da Basílica, até onde o Papa passa seus momentos mais íntimos. E nos esconderijos sombrios que detêm os segredos desta antiga instituição. Junte-se a nós nesta viagem pela história, desde o primeiro apóstolo de Jesus, escondido durante séculos nas profundas catacumbas da Basílica de São Pedro, pelos arquivos secretos do Vaticano e sua conexão com Abraham Lincoln e a Guerra Civil. Até uma parceria única que ajudou a derrubar o comunismo. Por 20 séculos, o Vaticano tem sido ligado a quase todos os principais eventos da história. Este é o Vaticano que você não conhece. Acesso secreto, o Vaticano. Domingo na cidade do Vaticano, o centro espiritual dos católicos no mundo. Hoje não é um dia qualquer na Cidade Santa. O local está sendo preparado. A segurança está sendo reforçada. E o Papa falará à multidão de fiéis na Praça de São Pedro. Enquanto os olhos de seus seguidores se preparam para mirar a janela do quarto do Palácio Apostólico, Sua Santidade Papa Bento XVI está ao lado de uma janela bem diferente, a 10 metros do chão. O Santo Papa está voltando de uma viagem ao exterior e nossas câmeras acompanham o passeio. Apesar do Papa viajar em grande estilo, ele não tem seu próprio avião, Alitalia. É um avião fretado italiano com algumas poltronas removidas para dar um merecido espaço às pernas do Papa. E aquelas portas de segurança impenetráveis do cockpit, elas abrem para o Papa? Tá bem, muito obrigado. Bom retorno. Faça uma boa viagem para casa. Além disso, a segurança é uma preocupação menor quando se tem 2 caças o escoltando para casa. Quando o pontífice pousa em Roma, o exército italiano oferece uma carona para ele. Fazendo-o voar sobre o tráfico romano até seu lar no Vaticano. Apesar de ser o rosto público do Papa que traz multidões ao Vaticano, é o privado que chama ainda mais atenção. Com pouco mais de 100 acres, 8 cidades do Vaticano poderiam caber dentro do Central Park de Nova York. E apesar de ser o menor país do mundo, atrás de suas paredes existem os segredos mais bem guardados da história. E os mais cobiçados que são mantidos nos arquivos secretos do Vaticano. Durante séculos, os cofres secretos do Vaticano têm sido alvo de especulações e teorias de conspiração. Alguns pensam que eles guardam artefatos valiosos roubados de Jerusalém durante as cruzadas. Outros afirmam que eles contêm documentos indicando que o Vaticano apoiava os nazistas. E no mesmo ano, em 1863, o Papa recebeu outra carta do rival de Lincoln. Esta carta ao Papa descreve vividamente a brutalidade da guerra civil em curso e a devastação que ela causou sobre os inocentes. Seu autor, Jefferson Davis, presidente dos Estados Confederados da América. Esta não é uma carta formal ou burocrática, como a de Lincoln, mas é uma carta na qual Davis descreve para o Papa o horror da guerra. A verdadeira intenção desta carta é provavelmente conseguir um reconhecimento pelo Papa do Estado Confederado. Por incrível que pareça, alguns meses mais tarde, o Papa Pio respondeu ao líder confederado. O Papa escreveu de volta, chamando o Davis de Presidi Federatarum Americi Regionum, que significa o presidente do Estado Confederado. Chamando Jefferson Davis de presidente, muitos acreditam que o Papa Pio reconhece a confederação, desencadeando uma crise diplomática em Washington. Então existem outras cartas papais escondidas nestas pilhas que possam lançar luz sobre uma história mais recente? Talvez, mas se houver, ninguém pode vê-las ainda.
As cartas e os arquivos de João Paulo II não estão disponíveis para consulta. Os documentos pessoais do Papa João Paulo II, que morreu em 2005, estarão trancados até 2080, atrás dessas grades de aço. E em 1850, o Papa Pio IX doou uma pedra de mármore para ser usada na construção do monumento de Washington. Quando a noite chegou, uma multidão anticatólica nervosa pegou a pedra papal, a despedaçou e a jogou no rio Potomac. Ao longo dos anos, a Casa Branca manteve distância do Vaticano, suspeitando do poder do Papa. Esses temores vieram à tona em 1960, quando John Kennedy se candidatou à Casa Branca como o segundo candidato de um partido de maioria católica. Alguns eleitores temiam que ele se tornasse uma marionete do Papa. Sua igreja declarou que tem o privilégio, o direito e a responsabilidade de dirigir os seus membros em várias áreas da vida, incluindo a esfera política. Eu não sou candidato católico a presidente. Sou o candidato do Partido Democrata para presidente, que por acaso também é católico. Eu não falo pela minha igreja sobre assuntos públicos, e a igreja não fala por mim. E nenhum poder ou ameaça de punição poderia me fazer decidir o contrário disso. Pela primeira vez em 40 anos nas eleições, Kennedy supera Nixon nas pesquisas. 8 meses depois, Camelot vai ao Vaticano. Quando ele chega em Roma, Kennedy recebe uma recepção entusiasmada. Mas nos Estados Unidos, alguns ainda estão preocupados. Houve debates sobre sua identidade católica, que são preocupações legítimas quando se trata da primeira emenda e a separação entre a igreja e o Estado. Kennedy sabe que os olhos do país estão nele. Quando encontra o Papa, ele não beija o anel papal, como é de costume. Em vez disso, Kennedy oferece sua mão. Os americanos entendem a mensagem. Ele não colocaria sua religião à frente de seu país. Mas Kennedy ajuda a acalmar as tensões entre os Estados Unidos e o Vaticano. Alguns argumentam que se John Kennedy não fosse assassinado, talvez seu segundo mandato levasse a um aprofundamento das relações. Mas o que no final aproxima a Casa Branca e o Vaticano é a ameaça de aniquilação nuclear. Enquanto a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética força superpotências à beira da Terceira Guerra Mundial, o Vaticano prova que pode ser de valor estratégico para os Estados Unidos. O presidente Ronald Reagan faz a sua primeira visita ao Papa João Paulo II em julho de 1982. O político conservador e o padre polonês logo percebem que eles compartilham uma convicção comum, que o comunismo é uma ameaça aos direitos humanos em todo o mundo. Muitos historiadores veem essas duas pessoas se unindo como resultado de um propósito comum. E claramente, na queda do comunismo e na queda do Muro de Berlim, houve muita concordância por parte dessas duas pessoas. Enquanto Reagan intimida os soviéticos com um acúmulo de mísseis, o Papa João Paulo se reúne secretamente com o chefe da CIA americana. Os soviéticos respondem usando padres da Europa Oriental para se infiltrar no Vaticano e espionar o Papa. Logo depois, em 1984, os Estados Unidos abrem a sua própria embaixada no Vaticano. 5 anos depois, o Muro de Berlim desmorona e um novo capítulo é aberto nas relações entre o Vaticano e os Estados Unidos. Faz um pouco mais de 27 anos agora que temos relações diplomáticas formais. Ao longo dos anos, o Vaticano tem provado ser uma fonte de informações valiosas.
Nenhuma outra organização global tem cidadãos vivendo e trabalhando em quase todos os países do mundo. O Papa tem olhos e ouvidos em toda parte. É isso que faz dessa relação um ótimo lugar para escutar o mundo. É por isso que o Vaticano é chamado de um grande posto de escuta. A comunicação pode produzir a informação necessária em tempos de crise, mas também em tempos de paz e tranquilidade. Para agentes de inteligência americanos, este posto de escuta tornou-se um recurso muito importante. E mais uma vez, os Estados Unidos e o Vaticano se veem diante de um inimigo comum. Em 2008, Osama Bin Laden emite uma ameaça de morte contra o Papa Bento XVI. Fizeram esses desenhos que incitam uma nova cruzada, onde o Papa do Vaticano teve uma grande participação. Ironicamente, com todos os medos antigos do presidente Kennedy ser leal aos católicos, é um líder metodista que fica mais perto do Papa. George W. Bush se reuniu várias vezes, tanto com João Paulo II, antes de sua morte, como com o Papa recém-eleito, Bento XVI. Eles eram homens de duas igrejas muito distintas, duas denominações diferentes, mas compartilharam essa visão cristã comum e o compromisso com o que viam como valor universal, formando esse tipo de força conjunta contra o Islã radical numa época de terrorismo. Esta foi uma aliança fundamental. Em 16 de abril de 2008, o presidente Bush oferece de fato uma festa de aniversário para o Papa Bento XVI nos jardins da Casa Branca. George Bush foi realmente impressionante e foi uma visita fabulosa. Eu nunca vou esquecer. Muitos papas não tiveram uma festa de aniversário na Casa Branca. Acho que isso se resume a um. É uma cena que nossos pastores fundadores nunca poderiam ter imaginado e uma prova de quão longe a relação entre os Estados Unidos e o Vaticano chegou. Você vai ver agora com exclusividade no Fantástico, aliás, uma exclusividade mundial, a primeira entrevista do Papa Francisco a um jornalista desde sua eleição no Vaticano em março deste ano. É muito raro um Papa conceder uma entrevista como esta, que certamente é o que chamamos de furo de reportagem. Francisco recebeu o repórter Gerson Camarote, da Globo News, e falou ao Fantástico abertamente, sem reservas, sobre temas muito delicados, como é o caso dos escândalos no Vaticano. Respecto a que me quedé a vivir en Santa Marta, no fue tanto por razones de simplicidad, porque el apartamento papal es grande, pero no es lujoso. Explicitarlo así. Yo me quedé en Santa Marta por razones psiquiátricas, para no tener que estar sufriendo esa soledad que no me hace bien. Y también por razones de pobreza, porque si no hubiera tenido que pagar en psiquiatras mucha plata. Y entonces no es bueno eso. Nas últimas 2 décadas, houve uma redução de quase 20 pontos percentuais do número de católicos no Brasil. No mesmo período, a população evangélica aumentou. Papa Francisco, seu grande amigo, Cardeal Cláudio Umes, aqui do Brasil, ele me falou algumas vezes já da preocupação dele com a evasão, com a perda de fiéis católicos aqui no continente, no Brasil especificamente, para outras religiões, principalmente para religiões evangélicas. E aí eu lhe pergunto, por que acontece isso? E o que pode ser feito? Não sabría que explicarlo. Invento una cosa. Entonces la gente busca, tiene necesidad del Evangelio. Me contaba un sacerdote que fue como misionero a una ciudad del sur de Argentina donde hace casi 20 años que no tenían sacerdote. Evidentemente que la gente iba a escuchar al pastor, que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Cuando él fue, una señora
una mujer muy culta, le dijo, estoy enojada con la iglesia porque nos abandonó. Yo ahora voy al culto los domingos a escuchar al pastor, que es el que alimentó nuestra fe durante todo este tiempo. O sea, falta de cercanía, ¿no? Y bueno, hablaron de eso, el sacerdote muy bien la escuchó, y cuando ya se iba para saludarla, le dijo, padre, un momento, venga, y lo llevó hasta un armario. Abrió el armario, tenía la imagen de la Virgen, y le dijo, padre, la tengo escondida para que no la vea el pastor. O sea, esa mujer iba al pastor, respetaba al pastor. El pastor le hablaba de Dios y ella lo aceptaba, porque no tenía suministro ella. Pero las raíces de pertenencia las conservó escondidas en un ropero, pero las tenía. Ese es el fenómeno más, para mí, más serio. En el momento del conclave, antes están los que se llaman congregaciones generales, y hemos tenido una semana de reuniones, los cardenales. Y ahí se hablaba claramente de los problemas, todo, ahí se habla de todo, porque estábamos nosotros solos y para ver cómo está la realidad y hacer el perfil del próximo Papa. Y ahí salieron problemas serios, derivados en parte de lo que ustedes conocen, de los Batilix y todas esas cosas, ¿no? Había problemas de escándalo allí, ¿no? Pero los santos seguían estando, ¿no? Esos hombres que dieron su vida y la dan por la Iglesia de manera silenciosa y con celo apostólico. También se habló de ciertas reformas funcionales que había que hacer. Eso es verdad. Y se pidió al nuevo Papa que tratara de hacer una comisión outsider para estudiar los problemas de reorganización de la curia romana. Al mes de mi elección, yo nombré esa comisión de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2, uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva, porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Por otro lado, los teólogos dicen esto desde, no sé si de la Edad Media, en latín dicen, Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre se tiene que reformar, si no se queda atrás. Así que también esto no solo es por los escándalos del Batilix, que los conoce todo el mundo, sino porque la Iglesia siempre se tiene que reformar. Y hay cosas que servían para el siglo pasado, hay cosas que servían para otras épocas o para otros puntos de vista y que ahora no sirven más y que hay que reacomodarlas. Entonces así la Iglesia es dinámica y responde a las cosas de la vida, ¿no? Todo esto se pidió en la reunión de cardenales previa, de 8 cardenales, uno de cada continente. En América, 2, uno de América del Norte y otro de América del Sur, con un coordinador que también es latinoamericano y un secretario que es italiano. Y ya han llegado muchos documentos que esta comisión, que los miembros de esta comisión han obtenido y que nos los pasamos entre nosotros. Tendremos la primera reunión oficial 1, 2 y 3 de octubre. Y ahí se verán algunas pautas. Yo no creo que salga de ahí alguna cosa definitiva, porque la reforma de la curia es muy seria y veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma.
veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma. Hace más ruido un árbol que cae que no um bosque que cresce. Em conversa com os jornalistas que o acompanhavam no avião de regresso à Itália, o Papa falou pela primeira vez do tema morte, dizendo que terá apenas mais 2 ou 3 anos à frente da Igreja Católica. Cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli per non credermela, perché io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni e poi alla casa del padre. Francisco também admitiu a hipótese de se retirar mais cedo, tal como Bento XVI, se não estiver em condições para cumprir todas as funções papais. É a primeira vez que o Papa, que já vai nos 77 anos, fala publicamente deste assunto, mas, segundo algumas pessoas mais próximas, já terá afirmado o mesmo em privado. Estas declarações estão a provocar muitas interrogações sobre o atual estado de saúde do Papa mais revolucionário das últimas décadas. Veo las propuestas y son propuestas muy serias que hay que madurar, ¿no? Calculo que vamos a tener que hacer 2 o 3 reuniones más antes de que se note alguna reforma.